Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Luciano Santos, secretário extraordinário de Assuntos Federativos do RN. E ainda, Câmara de Mossoró realiza a primeira reunião da Frente Parlamentar do Turismo, Cultura e Artesanato. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você em todo o Oeste, Alto Oeste. Estamos começando mais uma semana deste mês de setembro, mês que já teve um feriado no domingo, 7 de setembro, a independência do Brasil, sendo comemorada com desfiles aí por todo o país. Nós tivemos desfile ontem aqui em Mossoró e tantos outros municípios que têm essa tradição de comemorar com o desfile cívico de 7 de setembro. Como foi que você acompanhou o desfile? Foi aí na sua cidade? Foi através das redes sociais? Gostou? Como é que você se sente, né? Mais patriota agora, depois deste 7 de setembro? Mande a sua mensagem, faça a sua participação aqui no nosso cenário político de hoje. A gente vai falar sobre uma pasta criada recentemente aqui no governo do estado de assuntos federativos e o nosso entrevistado é o Luciano Santos, que já foi prefeito, já foi presidente da Federação dos Municípios e agora ele chega a esta pasta, assumiu recentemente, agora no mês de abril, e a gente vai saber quais as primeiras atividades, quais as demandas desta nova pasta aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente que tem audiência por todo o RN, você aí também no Vale do Açu, Natal, região metropolitana, muito obrigado pela audiência em mais esta edição aqui do programa. Aguardo a sua interação, tá bom? No próximo bloco a gente traz informações da Câmara de Mossoró. Houve uma reunião com uma representação muito forte, né, de setores aqui de Mossoró ligadas ao turismo, setores ligados ao turismo, ao artesanato, né? E a gente vai trazer mais informações, tá bom? Agora a gente fala sobre uma saída de secretário da gestão Alisson Bezerra. O professor doutor Pedro Fernandes Neto, ex-reitor da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, formalizou já hoje, nesta segunda-feira, pedido de exoneração. Esta informação eu peguei primeiro lá no blog do Carlos Santos. Ele estava ou está titular da pasta municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo aqui de Mossoró. Ele alegou injunções que se formam e conflitam com suas obrigações na pasta para tomar a decisão. Segundo justificou, aspas, neste momento entendi ser o necessário priorizar a minha família. Assinalou ainda, minha sincera admiração e respeito pelo senhor, pela forma como conduz a nossa cidade, como dedicação e coragem. Foi uma honra caminhar ao seu lado neste período, aprendendo e contribuindo dentro das minhas possibilidades, isso se referindo ao prefeito Alisson. Por fim, ele confessou o orgulho de ter feito parte desta gestão. O Pedro Fernandes estava no governo desde 25 de janeiro deste ano, mas na primeira administração do prefeito Alisson, ele já entrou no lugar do professor doutor Frank Felizardo, no dia 13 de agosto de 2024. Portanto, aí vai acontecer uma nova mudança na gestão do prefeito Alisson Bezerra. Pedro Fernandes deixa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Assim que eu vi essa reportagem aí do Carlos Santos, eu liguei para o Pedro Fernandes e ele confirmou a saída, disse que vai se dedicar aos estudos, visto que ele concluiu um pós-doutorado e precisa avançar, né, com estes estudos. Ele é da área da computação e tem objetivos profissionais dentro dessa perspectiva. Então a gente vai aguardar para ver como é que vai ficar justamente agora a composição da gestão municipal e, claro, a gente sempre torcendo aí pelo sucesso do Pedro Fernandes. Um abraço, que é nosso telespectador certamente está acompanhando aqui a gente. Antes de a gente iniciar a nossa entrevista, tem informação.
A balança comercial do Rio Grande do Norte registrou queda de 6,5 milhões de dólares. Apesar das taxações dos Estados Unidos, o saldo foi negativo, influenciado pela redução da exportação do óleo combustível. Acompanhe. Os números da balança comercial do Estado eram esperados para avaliar os primeiros impactos do tarifaço dos Estados Unidos, que entrou em vigor em agosto. O boletim divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico mostra o resultado da soma das exportações com as importações realizadas pelo Estado. No 8º mês do ano, o RN movimentou mais de 53 milhões de dólares, uma queda de 6,5 milhões. O saldo negativo foi resultado da ausência de exportações de óleo combustível, um dos produtos que não foi taxado pelo governo norte-americano. Foi o primeiro mês que começamos a analisar o real impacto das tarifas impostas de 50% sobre os produtos potiguares. O óleo combustível ele foi um fator diferencial na nossa balança esse mês, para puxar um pouco o saldo para o negativo, em termos de 6,5 milhões de dólares. Foi o que pesou mais na nossa balança em relação a isso. Em relação à exportação para os Estados Unidos em agosto, os principais produtos potiguares afetados foram o sal, com queda de 100%, o pescado em 85% e o caramelo, que caiu em 42%. Por outro lado, o Rio Grande do Norte registrou aumento no envio de produtos para outros destinos, que se sobressaíram diante do tarifaço do governo norte-americano. O Reino Unido, por exemplo, já aparecia na lista de exportações do RN, mas no mês passado alcançou o top 1 no ranking, movimentando 4,3 milhões de dólares. Em seguida, aparece o Canadá, com 4,1 milhões, Países Baixos, com 3,6 milhões, a Tailândia, que rendeu 2,2 milhões de dólares à economia potiguar, e os Estados Unidos, que caiu para o 5º lugar no ranking, com 1,6 milhão. A Secretaria acredita que a redução na exportação do óleo combustível, que influenciou no saldo negativo de agosto, foi resultado da sazonalidade e que os números devem se reverter nos próximos meses. A pasta, além de monitorar o mercado, também planeja contatar as empresas de petróleo que atuam no estado. O que nós estamos tentando analisar é que no mercado, junto inclusive com as próprias empresas do setor do petróleo e gás, especial a Brava e outros que exportam, principalmente do terminal aquaviário de Guamaré, né? Se essa tendência de diminuir a exportação de óleo combustível, ela vai se postergar ou ela vai começar a ser uma prática de mercado cada vez mais do setor de petróleo e gás, ou seja, deixando de exportar mais e utilizando esse óleo dentro do mercado nacional. Nosso monitoramento é se essa tendência ela vai persistir nos próximos 3 meses ou simplesmente só uma adequação do mercado. Tá aí, portanto, a gente vai seguir acompanhando, né, o desempenho da balança comercial junto a estas ações, o tarifaço dos Estados Unidos aqui sobre o Brasil. Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Luciano Santos, que é secretário extraordinário de Assuntos Federativos aqui do Rio Grande do Norte. É uma pasta nova. Luciano, boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário político TCM. Como foi a articulação para a criação desta pasta? Qual foi a necessidade? Boa noite. Inicialmente, boa noite a todos da TCM. É sempre um motivo de honra conversar com todos vocês. Só acrescentando que essa pasta ela foi criada no governo da então governadora professora Vilma de Faria. Então, é uma pasta que vem sendo ocupada, teve ocupações no governo Rosalba, teve ocupações no governo Robson, mas no governo Fátima, da professora Fátima, não houve ocupações no primeiro mandato e só exatamente agora que ela me convidou para fazer parte do seu grupo de secretários. Qual foi a necessidade do governo, visto que no primeiro mandato não tinha ali uma ocupação, mas agora surgiu aí essa oportunidade? Como foi esse processo até mesmo de convite?
A função da secretaria, né, em sua gênese, é a de promover a articulação federativa entre o governo do estado do Rio Grande do Norte, os municípios potiguares e o governo federal. O foco dessa minha ocupação é no fortalecimento da cooperação institucional, no acompanhamento técnico de convênios e projetos e na defesa dos interesses do Rio Grande do Norte nas esferas federais. Então, no primeiro governo, ela não teve essa necessidade porque não tinha esse diálogo, pelo menos foi isso que me gesticulou, não tinha esse diálogo com o governo federal, então o governo Bolsonaro. Já na entrada do governo do presidente Lula, começou a então criar a criação, a reestratégia de se trazer o novo PAC, né? O PAC, que é o Programa de Aceleramento do Crescimento do Governo Federal. Então, nessas funções estratégicas de articulação institucional e federativa, né? Então, minha função é atuar como um elo entre prefeitos e prefeitas, secretários municipais, secretários estaduais, enfim, o governo do estado, junto aos ministérios, aos órgãos federais e também aos parlamentares, se preciso for. Então, a ideia é facilitar, criar uma ponte de acesso dos municípios às políticas públicas e programas federais, como eu disse aqui agora há pouco, do PAC, né? O Novo Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, enfim, estratégias de inserção de dados no sistema TransfereGov, com a questão das discussões das emendas PIX, né, que o governo federal passou a ser obrigado a ter essas informações por imposição do STF, e no acompanhamento de projetos e convênios, né, monitorar, apoiar tecnicamente, dentro das limitações do Estado, os projetos estaduais e também os municipais. Agora mesmo eu estava tentando diálogo, inclusive, com o prefeito, transmitindo para o prefeito de Mossoró, que amanhã o nosso ministro Fufuca vai estar aqui lançando um programa muito importante que, inclusive, contempla o município de Mossoró na área de desportiva, né, na construção de ginásios. Enfim, essa é essa nossa atuação como interlocutor com bancadas parlamentares, como eu já falei, com órgãos de controle e planejamento integrado entre municípios e estado, aqui no estado do Rio Grande do Norte e também em Brasília. Antes de a gente voltar aqui ao nosso bate-papo, tem informação aqui de Mossoró. Que na tarde de hoje, a Câmara de Mossoró realizou a primeira reunião de trabalho e planejamento da Frente Parlamentar do Turismo, Cultura e Artesanato. Acompanhe algumas falas que foram registradas na reunião. Acompanhe. Na primeira reunião da Frente Parlamentar do Turismo, Cultura e Artesanato, instrumento esse que foi aprovado por unanimidade, né, pelos meus colegas vereadores aqui no plenário da Câmara Municipal. E hoje se dá, né, o pontapé inicial desta frente, que será um instrumento para impulsionar o turismo, a cultura e o artesanato na nossa cidade. E aí eu deixo como encaminhamento a criação de um fundo municipal para a promoção do turismo, da cultura e do artesanato em Mossoró. Mas por que a criação de fundo municipal? Será que as empresas ou a prefeitura não têm recursos suficientes? Claro que tem, mas a gente precisa, né, via projeto de lei, ter esse fundo que possa garantir especificamente essas ações de promoção. Eu estou cansado de ir para todos os eventos que você puder imaginar, de feiras de negócio e turismo do Brasil, e quando vou no stand do Rio Grande do Norte, só se falar de Natal e Grande Natal. Cadê Mossoró? Segundo ponto, que nós também conversamos hoje com a professora Cecília, a construção do Centro de Convenções do Oeste Potiguar em Mossoró. É importantíssimo essa pauta, porque só Mossoró realiza mais de 60 eventos anuais, sem falar das cidades vizinhas. Então, a gente precisa, urgentemente, está passando da hora de termos esse Centro de Convenções. Aqui na área da cultura, a gente também coloca tanto a Secretaria Municipal de Cultura como a Prefeitura, de uma forma geral, à disposição para que a gente possa trabalhar juntos. Na parte cultural, acho que é importante, não só importante, mas indispensável a gente trabalhar com mapeamento cultural.
A gente precisa entender, realizar um diagnóstico atualizado com os nossos artistas, com os nossos grupos e os espaços culturais que existem nas cidades. A gente iniciou uma iniciativa que pode parecer pequena, mas que está sendo de boa avaliação de um público em geral, que a gente começou a divulgar a agenda cultural na cidade. Janaína, vamos falar com o Alisson para criar um lugar. Todos os estados grandes têm um mercado, tem um espaço. O pessoal chega aqui em Mossoró, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu já participei ultimamente, de junho para cá, de umas 8 feiras, e feiras grandes lá em Natal, no Centro de Convenções, no Hotel Barreira Roxa. Inclusive, eu tive no Conexão ODS agora. Gente, o que é que falta para a gente ficar parecido com lá? Porque aqui recurso tem. O retorno dos voos comerciais do aeroporto de Mossoró também é uma pauta dessa frente. Estamos colocando aqui como prioridade. E também a luta que esta casa já tem pela duplicação, Michelso, da BR-304. Como eu disse, a nossa região precisa ser dotada, né, de toda uma infraestrutura para que o turista ele se sinta seguro em vir a conhecer a nossa rota turística. Aí um resumo, né, das falas, das pontuações que foram feitas hoje neste encontro. A gente vai voltar a falar sobre este assunto aqui no cenário político TCM. Foi uma reunião muito participativa, viu? Diga-se de passagem. Realmente, vários pontos foram colocados ali como necessários para avançar no turismo, na cultura e no artesanato aqui de Mossoró. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Luciano Santos, secretário de Assuntos Federativos do Rio Grande do Norte. Luciano, dentro desta agenda que o senhor falou, do ministro André Fufuca, né, que estará em Natal, é isto? Dá mais detalhes sobre esta agenda aqui no RN? Olha, o ministro do Estado do Esporte, André Fufuca, estará lançando aqui no Rio Grande do Norte, né, o primeiro centro esportivo comunitário do programa Novo PAC Esporte, né? E essa solenidade ocorrerá em Natal, amanhã, lá no bairro Planalto, onde está localizado o equipamento. É um momento simbólico e importante, pois os municípios contemplados aqui no estado, nesta etapa, também serão reconhecidos, como Extremóis, Apodi, Açu, Caicó, Currais Novos, Mossoró, Nísia Floresta, São José do Mipibu e Natal. Então, inclusive, já passamos reforçando o convite ao prefeito Alisson e seu secretariado para se fazer presente também nesse momento muito importante para Mossoró. Então, nós estaremos lançando o primeiro centro esportivo comunitário do programa Novo PAC, repito, PAC Esporte, no Brasil, em Natal. Então, será o primeiro item, né, o primeiro equipamento esportivo lançado aqui no Rio Grande do Norte e também para o Brasil. Secretário, o senhor falava do início, né, dessas atividades na secretaria, que pretende transformar diálogo em solução. E neste relacionamento entre municípios, União e Estado, o que é que o senhor tem ouvido dos municípios frente aí às demandas hoje no RN? Olha, os prefeitos têm reclamado, de fato, e aí é um reclame de muito tempo, né, na questão da lentidão, né, para se efetivar os recursos chegarem aos municípios por parte de programas do governo federal ou das emendas, através da Caixa Econômica ou do FNDE. Então é importante essa necessidade de tanto se reclamar com essa volta, né, porque todo o sistema de emendas agora tem que se implantar no sistema Transferigov para ter uma prestação de conta, uma transparência melhor desses recursos que chegaram. E com isso criou-se mais um tempo para se fazer, para se implantar esses dados. Então os prefeitos estão tendo essas dificuldades de efetivamente executar suas emendas e participar de programas e também de ter acesso às editais do governo federal, exclusivamente das obras do Novo PAC. Então, essa será a minha atuação. Iremos tentar, com toda boa vontade, com todo o esforço,
para melhorar, para qualificar ainda mais essa inserção de dados, orientar os prefeitos, seus técnicos, nessa inserção de dados. Então, nós estamos começando, já estamos há quase 30 dias na pasta, os contatos com os prefeitos, os contatos com os ministérios, para aí conseguirmos avançar ainda nos próximos 30 dias, conseguir efetivamente contribuir para os municípios do Rio Grande do Norte, seja ele qual for, para que ele efetivamente execute suas obras, não deixe obras paradas. Para você ter ideia, nós temos mais de $500 bilhão de obras paradas, com recursos contemplados, e que os municípios não deram continuidade. Precisamos verificar se é questão de planilhas, erros de planilha, o que é, se é necessidade de um aditivo, se esse aditivo tem que vir recursos da União, se esses recursos têm que ser de recursos próprios dos cofres municipais, oriundos da sua receita própria. Enfim, precisamos desvendar e efetivamente entregar obras para a população. Afinal de contas, essas obras vieram para uso social, para uso comum das nossas comunidades. Secretário, dentro desta avaliação que a Secretaria já fez, como é que o senhor observa esse cuidado que os municípios têm justamente neste trato, neste contato? Eles têm essa preocupação, os pequenos municípios? Eu sei que os maiores têm, mas os menores, são 167 municípios no RN. Como é que está essa preocupação? Exatamente. São 167 municípios que carecem de um monitoramento, de apoio técnico, nos seus projetos, em tramitação na Caixa Econômica, quer seja na SUDENE, na SUDAN, no FNDE, como eu disse, na FUNASA, no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério das Cidades, no Ministério Agrário. Enfim, são situações que precisam ser vistas, conveniadas, e de fato os municípios de médio e de porte superior, eles conseguem ter um equipamento, uma equipe que possa projetar, vencer esses obstáculos. De fato, os pequenos municípios, pela sua insuficiência financeira para suprir essa necessidade, eles tendem a ter um pouco mais de dificuldades. Então, essa minha atuação é na tentativa de prevenir entraves burocráticos e agilizar liberações de recursos. E será assim que iremos tentar, por pedido da nossa querida governadora Fátima. Qual é a estrutura da Secretaria de Assuntos Federativos? Porque o Estado, mesmo pequeno, tem toda essa quantidade de municípios e vai ter equipes regionais. Quais instrumentos vocês estão utilizando aí para fazer justamente este monitoramento? Olha, a estrutura da Secretaria, na realidade, ela atua com as outras secretarias, com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura. Ela não tem uma estrutura orçamentária, uma estrutura como as outras grandes secretarias de Educação, Saúde e Infraestrutura. Na realidade, a nossa função é de interlocução. Então, a estrutura que nós vamos usar são as estruturas que o Estado já possui. E também organizar com a estrutura que os municípios possuem. Quais são as estruturas que o município possui? Eles contratam escritórios que trabalham para muitos outros municípios, inclusive municípios de médio porte. Então, nosso ideal e o ideal da pasta é fazer essa interlocução, prevenir entraves burocráticos e agilizar nessas liberações de recursos. São agendamento com técnicos da União ou técnicos do Estado, para que flua melhor essa interlocução. Bem, ainda sobre Câmara de Mossoró. A Câmara de Mossoró, por meio do mandato do vereador Vladimir Cabelo de Negro, do PSD, vai realizar no próximo dia 19 deste mês de setembro, às 9 horas da manhã, uma audiência pública para discutir a situação da BR-437, conhecida como a Estrada do Cajueiro. O encontro vai acontecer na Escola Municipal Ricardo Vieira do Couto, na comunidade Jucuri. O objetivo da audiência é debater os impactos da não conclusão do trecho da rodovia aqui em Mossoró, uma demanda antiga que há décadas gera dificuldades para comunidades moçoroenses e também de Baraúna. O espaço será aberto ao diálogo entre representantes do poder público, pequenos produtores, empresários, associações, entidades civis e lideranças comunitárias, isso buscando construir alternativas que pressionem pela retomada urgente das obras da estrada. Segundo o vereador Vladimir, a iniciativa pretende dar voz às comunidades afetadas e fortalecer a mobilização para que a pauta seja tratada
como prioridade. Portanto, no próximo dia 19, a gente vai ter aí este importante encontro, uma audiência pública lá no Jucuri. Dia 19 de setembro, é uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá na escola de Jucuri, para falar sobre essa estrada do Cajueiro. Beleza? A gente vai voltar a falar sobre este assunto, quem sabe até com o próprio vereador aqui no estúdio. Bem, o plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários da educação da rede estadual de ensino deverá contemplar mais de 2.800 trabalhadores da área. Acompanhe a reportagem. O texto do projeto de lei de número 16/2025 ainda precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa do RN. A estimativa é de que a implementação do PCCR da educação tenha um impacto mensal de R$ 3 milhões nos cofres do Executivo Público. O impacto apresentado no projeto representa uma redução de mais de 80% com relação ao sugerido anteriormente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN. O pleito inicial do SINT teria um impacto de R$ 18 milhões, tido como insustentável pelo governo. O secretário de Administração do Estado, Pedro Lopes, reforçou a importância da discussão do projeto para se alcançar o valor de 3 milhões, garantindo a sustentabilidade do PCCR. Esse impacto que a gente anuncia de 3 milhões, ele é um impacto que vai ser pela concessão para os servidores que, ao longo da sua carreira, procuraram ter uma formação superior ao cargo. Então, o que nós defendemos ao SINT? Que esse novo plano ele precisava ter uma sustentabilidade até na defesa jurídica futura. A previsão da SEAD é de que o PCCR da educação passe a valer a partir de março de 2026. O texto do plano estabelece o reajuste salarial para a categoria, de acordo com a política do governo federal, o enquadramento e a paridade da remuneração entre servidores ativos e inativos e a criação da tabela salarial para trabalhadores com especialização, mestrado e doutorado. O projeto foi votado em reunião na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa no finalzinho do mês de agosto. Lá, o texto recebeu emendas que serão discutidas em plenário e não na comissão. Desse modo, o texto da PL precisará passar pela Casa ainda em data a ser determinada. Mesmo assim, a expectativa do governo é positiva com relação à implementação da PCCR, não só pela sua aplicação, como também pelas possibilidades que serão geradas com o novo sistema, como, por exemplo, a instituição de novos concursos públicos para o ramo da educação. Ele trouxe para a nossa realidade financeira e uma realidade também que nós construímos que fosse possível, defensável para o eventual questionamento do Tribunal de Contas do Estado ou do Ministério Público. Então, hoje temos um plano enxuto do ponto de vista fiscal financeiro e também temos um plano seguro também do ponto de vista da defesa jurídica face à lei de responsabilidade fiscal. Tá? E depois de 4 anos a gente conseguiu encontrar esse ponto de equilíbrio. O projeto está lá na Assembleia Legislativa e esperamos que seja aprovado, principalmente sem nenhum tipo de emenda, para podermos aqui prosseguirmos rapidamente com a sanção e a implementação. É um assunto que a gente está acompanhando aí desde o início, então a gente vai voltar e vai atualizar você que acompanha, porque existe aí algumas ponderações com relação ao SINT, né, que é o sindicato que representa os servidores da educação. Nós temos os próprios servidores, os professores, nós temos a ala política, né, do governo. Então, justamente este processo de negociação está acontecendo. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Luciano Santos, que é secretário de Assuntos Federativos. Luciano, o senhor foi presidente da FEMURNE, né, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. E dentro da pauta da FEMURNE existe até hoje, né, a questão de repasses do Estado com relação a impostos aos municípios. A pasta tem também se preocupado com isso, né, sobre estas cobranças, algo que o senhor acompanhou de perto lá na FEMURNE. Exatamente. A pasta ela não tem essa atuação, mas como municipalista, como ex-prefeito, como representante dos prefeitos no Rio Grande do Norte, tenho acompanhado, sim, esses momentos da federação, dos prefeitos, que também vai de encontro com a situação econômica do Estado. Eu vejo aí bem as categorias cobrando melhorias salariais, eu vejo também
os municípios cobrando as suas partes que lhe convém dos seus repasses constitucionais, e aí é um assunto para ser faz do Rio Grande do Norte, né? Enquanto secretário, eu não tenho números e bases para poder me pronunciar em nome do governo do Estado, mas, de fato, é uma situação que os municípios vêm reclamando há anos, desde que eu era vereador em 2004, até hoje eu vejo os prefeitos reclamando, e com razão, de alguns repasses que lhe cabem junto do governo do Estado para os cofres municipais. Secretário, o senhor falou aqui de algumas áreas já de atuação. Neste momento, o senhor já consegue observar um retorno de ações da Secretaria junto aos municípios? Porque o senhor falou aí sobre obras paralisadas, né? E teve uma ação do próprio governo federal para retomar essas obras que estavam paralisadas aqui no RN. O senhor tem tido já um retorno? Já é possível de se fazer um balanço desta atuação ou ainda está em levantamentos aí? Inicialmente, nós, junto com a Federação dos Municípios, que foi um parceiro imenso, semana passada promovemos aqui no Rio Grande do Norte a Caravana Federativa, que foi o embarque melhor dizendo, o desembarque dos ministérios. Foram mais de 30 estandes dos ministérios do nosso governo federal para atuar aqui perto dos municípios, colocando para eles as situações de cada ponto de interesse dos municípios, de todos os ministérios. Então, os prefeitos foram convidados, foram 161 prefeitos, melhor dizendo, os números dos 167 municípios. Mais de 350 vereadores participaram também para verificar a conjuntura dos seus municípios, inúmeras, centenas de secretários que atuaram. Então, na realidade, como você disse, por enquanto, por estar há pouco menos de 30 dias da pasta, nós estamos estimulando, né, práticas de boa governança, questão da integridade, levantando números, promovendo essa articulação institucional, né, junto aos municípios, junto ao governo federal e também para o nosso Rio Grande do Norte, né, nas secretarias estaduais. Então, por enquanto, nós estamos tentando mapear esses números, verificando cada situação. De fato, esse número de obras paralisadas é um número dado pela nossa Controladoria Geral da União, né, pela Procuradoria Geral da União, num balanço feito até o final do ano passado. Então, algumas obras retomaram nos municípios, outras estão paralisadas, muitas delas com dificuldade em distratos, com construtoras, atualizações de planilhas, projetos que precisaram ser modificados pela contextualização das obras. Então, cada caso é um caso que merece ter um olhar crítico, técnico, para solucionar. Então, esperamos que durante esses próximos dias a gente consiga levantar o maior número possível e começar a atuar e trazendo aí resultados positivos para que a gente não tenha aqui no Rio Grande do Norte obras paralisadas, porque quem perde é a população. São obras de quê? Obras de unidades básicas de saúde, de escolas, de creches, que a gente precisa efetivamente entregar à população. A ministra Gleisi Hoffmann, né, que esteve na capital durante esses dias de caravana, ela afirmou que um dos objetivos é fazer com que os prefeitos, os vereadores, não precisem ir até Brasília para poder resolver estas pendências. No caso, a Secretaria de Assuntos Federativos, ela vai atuar com estas portas abertas também, secretário? Exatamente, a ideia é essa, criar, como eu vou repetir, além de monitorar e apoiar, nós temos que prevenir entraves burocráticos e agilizar liberações de recursos. Nesse momento lá da Caravana Federativa, a ministra tem o seu secretário também de Assuntos Federativos, que é também o ex-prefeito, foi colega meu enquanto presidente da Federação da Bahia. Juntos sentamos e a ministra deixou lá bem alinhado. Olha, secretários, melhor dizendo, não vamos deixar nenhuma obra do Rio Grande do Norte parada. E aí, nesse momento, eu fiz uma indagação sobre a questão das liberações das emendas parlamentares que ainda estavam por vir.
Ela explicou a situação, que foi uma espécie de uma auditoria do STF nessas emendas, mas que a partir desta semana as emendas já auditadas e verificadas que não tem nenhum problema, já estavam sendo creditadas nas contas da prefeitura. Então já era uma atuação prática da nossa pasta em prol dos municípios. Então, ela pediu que nós, inclusive hoje a governadora, estive sentado com ela, disse: olha, Luciano, você viu, né, o que a ministra Gleisi falou, não deixe de monitorar, não deixe de articular qualquer recurso que seja de 1 centavo a 1 bilhão para o Rio Grande do Norte e para as prefeituras dos municípios. Foi hoje pela manhã, a governadora ratificou essa informação, já que ela estava partida para a França, né? Amanhã vai ficar com o ministro, após o ministro ela segue para a França, para encontros estratégicos do Rio Grande do Norte, e aí ela já deixou isso rechaçado: olha, não vamos perder de vista nenhuma obra, faz o que puder, a melhor interlocução possível, previne os entraves que tiver, vamos agilizar liberações de recursos para o Rio Grande do Norte. Secretário, um ponto importante em meio a essa discussão, né, que houve, né, com essas várias pastas do governo federal aqui no Rio Grande do Norte, foi com relação à BR-304. Então, segue neste planejamento aí para, de fato, a duplicação da rodovia? A BR-304, ela é uma exigência do gabinete da governadora Fátima. Ela é tanto que ela pediu ao presidente Lula que a duplicação da BR-304 fosse uma prioridade, assim também como o Hospital Metropolitano de Natal fosse também uma prioridade. Então, está dentro, inclusive a duplicação da BR-304, ela foi o primeiro pedido, está na primeira relação, no item 1 das relações de prioridades. O presidente Lula fez uma reunião com todos os governadores do Brasil e pediu a cada um deles: olha, me entregue 3 prioridades do seu estado para que a gente coloque no PAC como prioridades. E a prioridade do Rio Grande do Norte, número 1, é a duplicação da BR-304. A governadora tem repetido isso diversas vezes, que na entrega do documento que indicava as prioridades do Rio Grande do Norte, lá estava, em primeiro lugar, a duplicação, e em segundo lugar, a construção do Hospital Metropolitano de Natal. Secretário, a gente agradece a disponibilidade. E aí, pessoal, para continuar, se perguntar qual é o terceiro item, foi a questão da conclusão da transposição do São Francisco para o Rio Grande do Norte, que está acontecendo. As obras estão a todo vapor aqui na nossa região oeste. O senhor consegue me precisar aqui quando é que vai começar as obras de duplicação da 304? Elas estão na parte de apresentação de projetos, liberações ambientais. A gente sabe que esses órgãos eles têm um critério profundo nessas liberações. E a notícia que eu tive, que eu vi a governadora comentando, inclusive comigo, ela comentou isso, de que já estava na elaboração do edital. Ela disse que ainda nesse ano a licitação vai estar concluída e a construtora escolhida, né, no caso escolhida pelo critério de licitação. Então, acredito que as obras devem iniciar aí, pelo menos aí no primeiro bimestre do ano que vem. Secretário, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o senhor tem pretensões para 2026? O senhor, como já mencionou aqui, é um político municipalista. E um outro questionamento, essa mudança no governo aí de Fátima para Walter, isso deve interferir aí no comando da pasta? Olha, vou responder de trás para frente. A afinidade do nosso vice-governador Walter Alves, do meu partido, o MDB, ele tem me revelado isso, de que tem tido uma afinidade com a governadora Fátima, e irá apoiá-la no seu projeto político, se eventualmente ela desejar ser candidata a outro cargo, né? Parece-me que o Senado, e irá apoiar totalmente a sua pretensão de candidatura. Irá apoiar também o seu projeto político para a sucessão, né? Que está aí pré-definido pelo partido, pelo PT. Não mencionou se o MDB irá participar efetivamente na chapa majoritária, mas a prioridade do partido é criar vagas e cadeiras na Assembleia Legislativa e na nossa Câmara Federal. E também a sua outra pergunta, se eu vou concorrer. Eu estou à disponibilidade do meu partido, mas não tenho nenhuma pretensão pessoal.
Isso é uma ordem da minha esposa de que eu não seja candidato e eu costumo obedecê-la. Então, não pretendo ser candidato, porque eu pretendo ajudar o governo do Estado até o dia 31 de dezembro de 2026, se assim precisar. Secretário Luciano Santos, muito obrigado aqui pela participação no cenário político TCM. Seja sempre bem-vindo, estamos aqui à disposição para trazer informações da pasta. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade, até a próxima oportunidade. Obrigado, secretário Luciano Santos. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.